Nessa aula vamos falar sobre combinação de consultas, as diferenças entre o acrescentar e o mesclar, os tipos de mesclagem e vamos resolver questão, né? Como sempre, a gente sempre dá um assunto e no final a gente apresenta algumas questões que podem ser cobradas no exame para certificação em Power BI, tá? Primeiro falando aqui do acrescentar, que é o append em inglês, né? O acrescentar, ele empilha as consultas verticalmente, tá? Ele é recomendável quando as consultas possuem as mesmas colunas, porque ele vai empilhar elas verticalmente, enquanto que o mesclar, que é o merge, ele combina horizontalmente. O append, acrescentar, faz verticalmente, empilha verticalmente, e o append, ele combina horizontalmente, baseado em linhas em comum. Ele é similar, o mesclar é similar ao join do SQL, né? Lá usado no SQL para base de dados relacionais. Primeiro vamos falar vamos dar um exemplo aqui, do acrescentar, tá? Do append. Estou aqui com duas basezinhas aqui, duas consultas bem simples, tá? ID, first name, last name, curse. Primeiro nome, segundo nome, curso. E aqui mesma coisa, tá? Aqui tem o ID 1, 2 e 3. Aqui tem o ID 10 e 11. Então a gente pode selecionar qualquer uma delas. No caso, eu vou selecionar a primeira. E aqui tem o mesclar, que é o merge, e o append, que é o acrescentar, né? Aqui em inglês, né, o recomendável é o uso do Power BI em inglês para se preparar para o exame, porque a prova é em inglês, né? Então aqui, ó, em append, né, acrescentar, você pode acrescentar e acrescentar como novo. Aqui acrescentar, ele vai fazer em cima da que tiver selecionada. E acrescentar como novo, ele cria uma nova consulta. Então aqui a gente tem a tabela primária e a tabela que a gente seleciona para acrescentar a essa tabela primária. No caso de ter 3 ou mais, pode selecionar por aqui também, ó. Por aqui também. No caso de ter várias consultas. E aí ele gera uma nova consulta com o nome de append1, onde ele simplesmente acrescentou. Ele botou essa coluna embaixo, essa consulta, essa tabela embaixo dessa. Ele fez simplesmente um empilhamento de tabelas, né? Por quê? Porque essa função faz isso. E o que acontece quando as consultas não têm as colunas em comum? Vamos testar? Nesse caso, ó, as colunas todas são iguais, então ele simplesmente acrescentou uma, empilhou uma na outra, tá? Vamos fazer um teste agora. Eu vou adicionar uma coluna aqui, uma coluna customizada. Eu vou vou chamar de temp. O conteúdo vai ser temp também. Então, eu vou dizer que o tipo é texto. E agora, essa primeira consulta tem a coluna temp e essa segunda consulta não tem a coluna temp. Então, eu vou acrescentar agora. Selecionei a primeira, vou lá em acrescentar como nova. Vou selecionar a segunda consulta e vou dar OK. Vamos ver o que acontece. Então, ele manteve a coluna que a gente tinha criado. E para a segunda consulta, que não tinha essa coluna, ficou preenchido como nulo. Porque só quem tem essa coluna é essa primeira consulta aqui. A segunda não tinha, então ela fica preenchida como nulo. Por isso que eu coloquei aqui essa observação, que é recomendável o uso quando as consultas possuem as mesmas colunas. Justamente por isso. Se ela não possui a mesma coluna, vai ficar com valores nulos naqueles registros da consulta original que não tinha a coluna. Vamos fazer outro exemplo agora, tá? Aqui foi bem básico.
Eu vou pegar outra fonte. Acidentes 2017. Peguei aqui. E vou pegar, vou chamar, ele traz como tabela 1, vou chamar de 2017. E vou pegar acidentes 2018. Que é essa consulta aqui. Vou chamar de renomear para 2018. Então vamos entender aqui, né? São duas consultas, duas tabelas de acidentes de trabalho. Uma referente a 2017 e outra referente a 2018. Cada uma, ó, essa aqui, ó, 2017, ela tem 11 colunas. 2018, ela também tem 11 colunas, tá? Só que para a gente acrescentar e elas serem empilhadas da forma correta, né? Para ficar tudo preenchido direitinho, né? As colunas têm que ter o mesmo nome. Tem que ser a mesma coluna. E tem uma pequena diferença aqui, ó. Em 2017, o mês, ó, mês, data e mês e data, tá? Mês e data aqui. Vamos supor que aqui tivesse ano também. Eu vou inserir aqui ano. Supor em 3 colunas separadas. Mês, dia e ano. Vou chamar de ano aqui. E aqui eu vou colocar 2017. Vamos supor que já tivesse vindo assim da fonte. Número inteiro. Vou trazer para o começo aqui. E eu vou chamar de dia, tá? Vou chamar isso aqui de data, não, vou chamar de dia. Então, mês, dia, ano. Dia, mês e ano. Eu vou botar na ordem. E na de 2018 também eu vou adicionar essa coluna de ano. 2018, supondo que já tivesse vindo assim da base, tá? Número inteiro. E vou trazer para cá. E a de data eu vou mudar também para dia. Então, o que é que tem de diferente dessa para outra, né? Aqui na 2017, o mês está por extenso. Está escrito janeiro, fevereiro. Em 2018, o mês está como número. Então, teoricamente, vamos ver o que é que acontece se a gente fizer o merge dessa forma. Vou selecionar 2018 e vou lá em acrescentar, append como nova. Selecionar 2017, vou dar OK. Gerou aqui o append 3. Então ele manteve, né, como as colunas, a coluna mês tem o mesmo nome, ele manteve a coluna, só que em 2018 está como número. Em 2017 está como texto. Ó. Vou mostrar como a gente poderia dar um tratamento nisso aqui. Ó. Como a gente poderia transformar aqui de forma mais rápida esse texto aqui em um valor numérico, tá? Vou fazer o seguinte, segurar Ctrl e selecionar dia, mês e ano e vou adicionar coluna. Vou selecionar mesclar colunas, né? Merge columns. O separador vai ser o personalizado, vai ser barra. E o nome da coluna eu vou chamar de data. Então, ele fez aqui, ó, trouxe para cá, data aqui. O que eu vou fazer? Vou mudar o tipo para data. Opa, mudou. Já converteu em data. Então aquele número, aquele nome por extenso não está aqui agora como data, né? E aqui adicionar coluna, eu vou aqui em date, escolher mês e nome do mês. Então, nome do mês não, né? Eu errei aqui. É número do mês. Nome do mês era o que é como estava antes. Eu quero mês aqui, ó, months. Aí vem como número. Eu quero como número, não é isso?
Quero como número. Então, inserir aqui, estou trazendo aqui para a esquerda. Então, inserir aqui, ó. Tá aqui, ó. E eu vou agora apagar a minha data, que estava aqui, e apagar o meu mês por extenso, que está aqui. Então, agora eu tenho, vou renomear aqui para mês. Então, agora eu tenho dia, mês e ano, mês numérico, né, igual a 2018. No append, ele já corrigiu, tá? Porque essa consulta append 3 é o append, são as consultas 2017 e 2018 acrescentadas. Então, o que eu mexer na consulta original, mexe na minha consulta resultante, né? Na minha consulta append 3, né? Poderia dar 2 cliques aqui e renomear para o nome que quisesse. Vou até renomear aqui, acidentes. Vamos lá. Acidentes. Então aqui, como a gente consertou 2017, ele já consertou aqui na minha consulta de acidentes. E aqui, então, seleciono dia, mês e ano. E transformar, mesclar colunas, personalizar o separador, a barra, e aqui eu vou chamar de data. Ele vai transformar as três em uma data, né? A diferença de usar o merge, o mesclar na aba transformar e usar o mesclar merge na aba adicionar é que quando a gente usa na aba adicionar, ele cria uma nova coluna. Quando a gente usa na aba transformar, ele substitui, tá? Então essas três aqui vai ser substituída por essa coluna agora de data. Então substituiu a data, dia, mês, ano, ele mantém o tipo texto, né? Então agora eu mudo o tipo para data e ele já transformou em data, né? Então tá pronta a consulta. Então a parte de acrescentar é isso aí, é o append queries, acrescentar consultas e acrescentar consultas como nova, né? É isso aí, é o empilhamento de consultas, o empilhamento de tabelas. Vamos agora falar do mesclar, né? Mesclar, né, a combinação horizontal, a diferença básica é o append, acrescentar, é na vertical, mesclar é na horizontal. Vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Eu tenho essas duas consultas aqui, tá? Course 1 Students, ID, primeiro nome. Ah não, essa foi a que a gente usou aqui, tá? Eu vou importar uma nova consulta. Eu vou importar ela, essa foi a que a gente tinha usado. Eu vou trazer aqui, essa nova aqui. Customers e Orders. Clientes e pedidos, simplesmente isso. Então trouxe para cá. Customers, clientes, orders, pedidos, tá? Então vamos lá, o que é que a gente tem aqui em Customers? O ID do cliente, primeiro nome, último nome, e-mail, endereço, cidade, estado e zip code, que é o CEP. Em orders, pedidos, a gente tem o ID do pedido, a data do pedido, a quantidade e o ID do cliente, né? Qual foi o cliente que fez aquele pedido, né? Obviamente, quando a gente levasse isso lá para o fechasse e aplicasse, levasse o modelo lá para o Power BI, a gente faria o relacionamento por aqui, né? Customer ID de pedidos relacionando com Customer ID da clientes, né? A gente faria isso. Só que aqui, como a gente quer fazer esse exemplo aqui de mesclagem, né? Esse exemplo de tratamento de dados, né? Vamos supor que a gente não queira levar para o modelo essas duas tabelas e relacionar lá na modelagem. A gente queira dar um tratamento aqui no Power Query e levar uma única tabela pronta já lá para o modelo, por algum motivo de negócio, né? Para a gente exemplificar aqui.
vamos supor que na minha tabela de pedidos eu queira trazer também para cá o primeiro nome e o e-mail do cliente, né? Então eu tenho os clientes 1, 2, 3, 4, 5 no meu cadastro de clientes e eu tenho pedidos para o cliente 1, 2, 3 e 6. Né? Só os clientes 1, 2, 3 e 6 foi quem fizeram pedidos. Né? Os clientes 4 e 5 não fizeram pedidos. Tá? Vamos supor que eu queira trazer para a minha tabela de pedidos o primeiro nome e o e-mail desses clientes aqui que fizeram pedidos. Tá? Então eu vou aqui no Merge Queries, né, que é o mesclar. Vou mesclar como novas, né? Como nova, ele vai criar uma nova consulta. Então selecionei Orders e agora eu vou selecionar Customers. E a gente aqui agora tem que selecionar qual coluna a gente quer fazer o matching. A gente quer combinar qual coluna. Eu quero pela coluna, né? O que é que a gente quer? Eu quero que aqui ele pegue meu ID cliente 1, ó, 1. Ele vai aqui, pegue o 1, o cliente 1 me traga o primeiro nome e o e-mail, né? Como se fosse um PROC-V, né? Do Excel, é como se fosse um PROC-V. Então vou lá, selecionei Orders, nova consulta, nova, mesclar como nova, selecionar aqui clientes, tá? Então quero Customer ID por Customer ID, tá? E aqui é o tipo de mesclagem, tá? Que a gente vai explicar agora o que é isso aqui. Isso é fundamental, tá? Isso é cobrado no exame. Os tipos de mesclagem são esses aqui, tá? Left Outer, preste atenção aqui no gráfico, tá? Esse diagrama da esquerda vai ser sempre a primeira tabela que a gente selecionar lá no mesclar. No caso, agora está sendo pedidos, tá? Então é como se esse primeiro diagrama aqui fosse pedidos e o do da direita aqui fosse clientes, tá? Então eu tenho o left outer, que é o externa esquerda em português, right outer, que é o externa direita, traduzido, né, em português, left ante é o anti-esquerda, do Power BI em português. Right ante é o anti-direita. Full outer é o completo, né? E o inner é a interseção, tá? Vou explicar exatamente como funciona cada tipo de mesclagem disso aí. Porque isso aí já caiu e pode cair questão sobre isso aí no exame, né? Para você dizer qual é o tipo de mesclagem mais adequada para resolver o problema que for dado na questão. O primeiro tipo é o left outer, que é o externa esquerda, que é o primeiro tipo aqui. Deixa eu ver o nome full outer, deixa eu ver como é o nome em português aqui do full outer. É o externa completa, E o inner é o interna, a tradução, né? O inner é o interna. Então aqui o full outer é o externa completa, né? Que pega tudo de tudo. E o inner é traduzido como interna. Vocês têm que saber, é importante, o nome em inglês aqui, né? Esses nomes em inglês, que na prova ele não vai dizer externa completa, né? Ele vai dizer full outer, né? Não vai dizer externa esquerda, né? Ele vai dizer left outer, né? Tem que saber o nome, como funciona em inglês, por isso a importância de usar o Power BI em inglês para se preparar para o exame. Então, o left outer, né, ele retorna uma consulta com todos os registros da primeira consulta, que é a consulta da esquerda. E os registros correspondentes, né, que é o match, a interseção, na segunda consulta. Então ele traz tudo que está só na primeira, mais a interseção com a segunda, né, o que está na primeira
e o que está na segunda. É isso aqui, ó. Vamos lá. Como a gente viu, a gente tem a tabela de pedidos, orders e customers, de clientes. A gente viu lá que a gente tem pedidos para os clientes 1, 2, 3 e 6. Vou mostrar de novo. Orders, Customer ID 1, 2, 3, 3 de novo e 6. Tá? Então a gente teve, aqui são os clientes, né? O ID do cliente. Na tabela de pedido eu tive os clientes 1, 2, 3 e 6. Na tabela de clientes eu tenho o cliente 1, 2, 3, 4, 5 e não tenho o 6, né? Então vamos confirmar isso aí. Na tabela de clientes eu tenho o cliente 1, 2, 3, 4, 5. Então olha aí, tá? Então a gente tem na pedidos o 1, o 2, o 3 e o 6. Na de clientes 1, 2, 3, 4, 5, né? Como é que ficaria aqui o left outer, né? O que é que só tem na esquerda? O 6. Só o 6 está na esquerda, né? O que é que só tem na direita? 4 e o 5. 4 e o 5. E o que é que tem nas duas? 1, 2 e 3. Como é que fica isso? Ficaria dessa forma aqui, né? Só o 6 só tem nessa. 1, 2 e 3 tem nas duas, é a interseção. E o 4 e o 5 só tem na de cliente. Então, se eu fizer uma junção do tipo externa esquerda, que é o left outer, ele vai me retornar o 6, o 1, o 2 e o 3. Vamos fazer? Vamos lá, vou selecionar a da esquerda, né? A primeira tabela, aqui eu estou considerando que a esquerda é o orders, né? É a primeira tabela que a gente seleciona. Então eu tenho que selecionar o orders, né? Quando a gente selecionar a primeira tabela, é a tabela da esquerda que ele considera, né? Então vou lá em merge, mesclar com novas, vou selecionar clientes, ID, e aqui é a primeira opção, left outer. Vou selecionar ela. Vou dar OK. Chamo aqui merge 1. Vou renomear para left outer. O que aconteceu? Ele trouxe uma coluna aqui de customers e aqui veio a tabela. Ó, quando a gente clica aqui, ó, ele traz aqui, ó, em formato de tabela. Então tem que clicar aqui nessa parte aqui, ó, para expandir os campos, né? Expandir os campos. Isso aqui, ó, use original column name as prefix, né? Usar o nome da coluna original como prefixo, né? Se a gente deixar marcado isso aqui, vai ficar customer.firstname, né? Customer.id. Então eu desmarco isso. Então supondo que a gente queira trazer o primeiro nome e o e-mail. E ainda vou marcar também o ID, o Customer ID lá da Customers. Deu OK. Então olha o que aconteceu. Foi o que eu disse lá, né? Vamos voltar aqui para a figura. Ele trouxe o 6, né? 1, o 2 e o 3. Ó, o 1, o 2, o 3, que correspondem aqui, né? O 1, o 2 e o 3 que correspondem. E o 6 que só está na primeira. O 6 só está aqui. Ele veio, né? Ele veio. Só que veio com nome e e-mail em branco. Por quê? Porque o 6 não está aqui. Não tem registro do ID6 aqui. Então vem em branco, né? Veio o nome e o e-mail dele em branco, né? Vamos para a próxima. A próxima é o right outer, é o externa direita. Filosofia, né? Tá aqui, repetir aqui, né? E como é que acontece? Externa direita, o que é que só tá na direita, né? É 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Ele vai desconsiderar esses 6 aqui. Vamos fazer orders
ID, ID. Vou selecionar agora o Right Alter. Ok. Vou expandir aqui. Vou pedir o Customer ID, First Name e e-mail. Foi o que aconteceu. É para vir o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E não vir o 6, né? Então veio o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 que estão só na de Customers, né? O 4 e o 5 só estão aqui e não teve pedidos, né? Não estão na orders, né? Então a informação de pedidos do 4 e do 5 vai ficar em branco, né? Vai ficar em branco porque eles não estão nela. Então tá aqui, tá o primeiro nome e o e-mail dele, né? Porque ele está na de clientes, mas as informações aqui de pedido dele tá tudo em branco. Tá tudo em branco, né? Então vou renomear aqui para Right Alter. Eu estou mostrando aqui cada modo de mesclagem, mas aí o modo que você vai usar depende do problema de negócio que você vai resolver, né? Estou dando aqui as opções, né? O que você vai usar na prática vai depender do que você quer, de onde você quer chegar, do seu problema de negócio. Eu estou mostrando aqui também com foco no exame, né? Porque o exame cobra isso aí, pode cobrar isso aí. Vamos para o full, né? O full é tudo de tudo. Então o que é que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui. Vai vir tudo. Vamos lá. Orders. Customers. Opa. ID. E aqui eu quero o full. Full alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que vir tudo. Vou fazer aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 só tá na de cliente. Então a informação de pedido veio em branco. O 6 só tá na de pedido. Então a informação de cliente veio em branco. Tá? Esse é o full. Vou chamar de full aqui. Agora eu vou mostrar o inner, a interseção, né? É 1, 2 e o 3. Aí vai vir completo. Vai vir tudo preenchido, né? Porque a interseção está na de pedido e está na de cliente. Então vai vir todas as linhas vão vir preenchidas. Vou fazer aqui. Inner, ele diz aqui only matching rows, só as linhas que tem matching, né? Que combinam. Então tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Então veio tudo preenchido, né? Porque o 1, o 2 e o 3, que é o que está aqui, eles estão tanto na de pedido quanto na de clientes, né? Preenchido. Então veio aqui tudo completo. Chamar de inner. Vamos ver agora a left ant, o que é que vai acontecer aqui. Já dá para imaginar, né? Só vai retornar o 6. É a ant esquerda, né? Left ant, só retorna o da primeira, o que está só na primeira tabela selecionada, né? O que está só nela. Ele exclui a interseção e exclui a segunda tabela. Cliquei errado. Selecionei a tabela errada, tenho que selecionar Orders.
Agora eu vou selecionar clientes, quero pelo o ID, quero o left antes, só vai retornar o que está na primeira, que é o 6. Tá aqui, ó, só uma linha. Então, só uma linha e só com valores de pedido, né? Valores da tabela de cliente vão ficar nulos, né? Esse é o left ant. E falta mais um, né? Falta o right ant, que vai retornar o 4 e o 5, né? Pega só o da segunda tabela e desconsidera a interseção e o que está na primeira tabela. Só vai vir o 4 e 5. Então, orders. Lembrando que nesse caso estou sempre considerando orders como a primeira tabela, né? Se mudar a ordem aqui, se selecionar primeiro customer e for fazer o merge, vai mudar a regra, né? Vai inverter a regra. Então você tem que ter atenção nessa ordem aí que você está fazendo. Right ant só veio o que está na tabela de clientes. O 4 e o 5, né? Aqui é o 4 e o 5. Então veio o 4 e o 5, os dados de cliente e os dados de pedido estão em branco. Eu errei aqui, eu cliquei em aí eu fiz na mesma tabela, né? Eu não fiz uma tabela nova, né? Eu vou excluir aqui. Deu erro porque eu fiz isso aqui, ó. Eu cliquei em Merge Queries ao invés de Merge Query as New, né, como novas. Aí ele fez por cima da Orders. Eu vou fazer de novo aqui. Aqui só para mostrar que você pode relacionar. No caso aqui, ó, eu estou relacionando pela Customer ID, mas pode relacionar por mais de uma. Ó. Por exemplo, ó, pode selecionar mais de uma coluna aqui para relacionar, né? Nesse caso aqui não se aplica, né? Mas se tivesse outra coluna para relacionar, né? Se não fosse possível só identificar o matching por uma coluna, né? Tivesse outra coluna para bater, para fazer o matching, pode selecionar mais de uma, né? Nesse caso aqui é só o Customer ID. Então esse é o right ant. Right ant, os 4 e os 5, né? Só o que está na tabela de cliente foi retornado, né? Conforme esse desenho aqui. Vamos falar agora das questões que podem ser cobradas no exame. Vou mostrar aqui essa primeira questão, né? Ele diz o seguinte: você tem as seguintes duas consultas no Power BI Desktop. Uma consulta chamada Query1, que retorna uma tabela chamada SMB Customers de um SQL Server. Uma consulta chamada Query2, que retorna uma tabela chamada Enterprise Customers de um Oracle, serve do Oracle, né? Ambas as tabelas têm as mesmas colunas. Ambas as tabelas, tem que prestar atenção nisso, tá? Ambas as tabelas têm as mesmas colunas. Aí ele está dizendo, você precisa combinar os dados da primeira, né, da SMB Customers e Enterprise Customers. Qual comando você usaria? Então seria o Merge Query, Merge Columns, Append ou Combine Files. O segredo está aqui, ó. Ambas as tabelas têm as mesmas colunas.
Então está indicando aí um append, né? Um append queries, né? O acrescentar. Como elas têm as mesmas colunas, ó, vai acrescentar uma na outra, empilhar uma na outra. Então a resposta seria o append. Seria o que a gente fez. Seria o que a gente fez aqui, né? A gente acrescentou duas. A gente acrescentou essa com essa, né? Que elas tendo as mesmas colunas, né? Aqui eu mexi. Nessa aqui eu mexi, botei essa temp aqui só de teste, né? Mas a gente pode tirar, ó, duas colunas com duas consultas com as mesmas colunas, né? O append aqui empilha uma na outra, né? É o que a questão sugere. Então aqui seria o append queries, acrescentar consulta. Vamos para a segunda questão agora. Você tem duas tabelas chamadas Customer e Orders, tá? Clientes e pedidos. Um exemplo da tabela de Customer é mostrado abaixo, tá? Então, essa aqui é a tabela de Customers, é o ID e o nome, tá? De 1 a 4 e o nome. E essa aqui é a tabela de Orders, tá? Então tem o ID da Order, o Customer, data e quantidade, tá? Então uma tabela de cliente, uma tabela de pedidos. Então aqui ele diz, você precisa criar a seguinte nova tabela. Então baseada naquelas duas, ele vai criar essa, né? Vai combinar aquelas duas criando essa. Aí a pergunta é, você deve usar Customer como a primeira tabela. Qual tipo de join você usaria? Qual tipo de combinação? Olha aqui, seria qual dos seis? O left outer, né? O externo à esquerda, o right outer, externo à direita, left ant-esquerda, o inner, que é a interseção, ou o right ant, né? E aqui ele nem colocou o full, né? Seria qual dessas? Vamos lá. Na primeira, tem que ter atenção no que ele disse aqui, ó. Você deve usar Customer como a primeira tabela. Isso é todo o segredo, tá? Customer é a primeira tabela. Então, na tabela que foi retornada aqui, veio 1, 2, o 3 e o 4. Veio tudo da Customer, né? Veio 1, 2, 3, 4. Veio tudo da Customer. Na de pedidos, eu não tenho o cliente 4. Eu não tenho o cliente 4. Tudo que está na de cliente está na de pedidos, né? 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3. Né? Tem um cliente que não teve pedido, né? O cliente 4. Então, estou vendo aqui que foi algum left que ele usou, né? Porque está vindo todos os clientes, né? 1, o 2, o 3 e o 4. Foi algum left que ele usou, tá? E foi o left outer ou foi o left ant? Se foi o left ant, tá? O left ant traz, vamos revisar aqui. O left ant traz só o que está na primeira, ó, traz só o que está aqui, desconsidera a interseção e a da direita. Tá? Então, só viria, se fosse o left ant, só viria o cliente 4. Se fosse o left ant, só viria o cliente 4. Porque o 1, 2 e o 3 está aqui também. Então, só pode ser o left outer a resposta. É o left outer que veio tudo da primeira mais a interseção. Mais a interseção. Veio o 4, que está exclusivamente na primeira, e ainda o 1, 2 e o 3, que está na interseção, né? Está na primeira e está na segunda. A resposta é o left outer. Só para ilustrar aqui. Left outer. Esse caso aqui, né? 1, 2 e o 3 está aqui na interseção. 1, 2 e o 3 e o 4 está aqui só na primeira. A resposta left outer. Tá bom?
Então foram essas duas questões aqui para você ter noção de como isso é cobrado no exame de certificação em Power BI, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, se tiver mais alguma dúvida, quiser esses arquivos aí para treinar, para exercitar, coloca aqui no comentário, entra em contato comigo e a gente se vê então na próxima aula. Um abraço.